Olá, pessoas lindas! Tudo joinha com vocês? Olha só! Oi, Ana! Que bom te ver por aqui. Olha só, pessoas. Hoje nós estamos com uma live, tá? Bem importante, bem bacana, tá? Nossa live da quinta-feira, onde a cada momento eu trago aí um profissional, tanto da área da psicologia, enfim, das terapias, para passar um pouquinho de conhecimento para vocês que nos acompanham aqui na nossa live, aqui no nosso Instagram, tá bom? E hoje nós vamos falar com a Gilvanise, tá? Psicóloga. Ela tem um trabalho lindo, 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 que ela faz na transição de carreira. Enfim, tem muita novidade aí. Hoje o nosso tema é realmente transição de carreira, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, né? Essa questão aí da pandemia que nós estamos vivenciando, e ela tem aí umas dicas bem importantes para que vocês possam estar aí aprendendo um pouquinho mais com a gente. Silmara Rodrigues. Oi, Silmara. A Raiz tá aí. Tá, vamos entrando. Eu vou passar aqui para quem tá querendo já ali. Pode enviar esse aviãozinho ali, tá? Convido os colegas que têm aí interesse, tá? Nesse tema, nesse movimento aí que a gente tá fazendo com as lives aqui. Então, logo que a Gilvanise entrar aí, nós vamos se apresentar novamente. Tem muita novidade bacana aí. E é importante que todos estejam aí para que a gente realmente juntas aí, a gente possa aí estar mais unidas nesse momento que a gente está vivenciando, tá bom? Oi, Vanessa, eu tô encaminhando aqui o convite para algumas pessoas, tá? Pode enviar o convite para os amiguinhos de vocês também. Isso é muito importante. Tá bom, gente linda? Oi, Gil. Já vou chamar a Gil aqui, tá? E aí, nós vamos começar a se apresentar. Oi, Gil. Oi, Fabi. Tudo Que bem? saudade, linda! Que coisa boa falar contigo. Verdade. Deixa eu acertar meu som aqui. Como é que tá meu som aí para vocês? Tá bom? O som tá ótimo, tá bem bom. Ok. Deixa eu Tem que ver acertar ali o pessoal ali. Eles estão entrando devagarinho. Ok. Oi, Maria Luísa. A live é tua, tá, Gil? É um tema, assim, super importante nesse momento que a gente está vivenciando, não é mesmo? Gente verdade. linda, e deixa eu comentar um negócio bem bacana. Eu sou aluna da Gil também, né? Aprendi muito com ela. Então, ela tem um trabalho lindo ali em cima dessa questão de carreira, né? Enfim, tu vai contar aí um pouquinho para nós aí, em relação a esse teu trabalho que já vem sendo desenvolvido há anos, não é mesmo, Gil? Muitos anos. Então, vou dar espaço agora para a Gil, para ela comentar um pouquinho. A Ana ali também está aí, disse eu também. Olha só, que coisa boa. Isso aí. Verdade. Já antecipando também aí, boa noite, né? Para a Ana Heller, que está entrando, também foi minha aluna, está lá em Brasília agora. A Rai Lins também fez o curso, está em Salvador, né? Boa noite, a Tainara também. Tainara Pato Branco, Tainara. Vi que entraram mais algumas pessoas ali. Boa noite, obrigada por estarem conosco. Tem uma turminha minha aqui, Gil, que eu acho bem interessante, né? Que eles estão também nesse meio das terapias. E é importante que você coloque que às vezes o pessoal também tem dúvida em relação a será que só psicólogo pode fazer o curso daqui? Sim. Importante. Entendeu? Então, isso é muito importante para você colocar. Vai que o pessoal aí goste aí desse movimento aí e se torne seu aluno também. Também, verdade.
Só me sinalizem aí, Rai, Tainara, o som tá ok para vocês? Eu deixo baixo aqui e aí eu fico em dúvida se tá legal ou não tá legal. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gilvanise Gulix Vial, eu sou psicóloga há 30 anos, né? Bastante tempo, continuo apaixonada. Obrigada, Rai, falou que o som tá ótimo. Continuo apaixonada pela psicologia. Com a orientação profissional e de carreira, tem aí uns 15 anos que eu estou atuando, dando cursos nessa área, que foi como eu conheci aí muitas, né, das pessoas que estão entrando. E tem 5 anos que eu estou fazendo os atendimentos exclusivamente online, né? Então, exato, eu já fazia alguns atendimentos, assim, muito esporádicos, né? Porque essa prática do online, ela não era muito explorada. Até, bom, na verdade, até agora, o início do ano, né? Tinha muita coisa que acontecia online, mas atendimentos psicológicos, cursos, ainda as pessoas tinham uma grande restrição, né? Eu atendi alguns clientes nesse formato já há mais de 10 anos, mas eram assim, atendimentos bem pontuais para pessoas que estavam morando no exterior ou em cidades que não tinham profissionais. E aí, há 5 anos, eu mudei de Curitiba, morei 30 anos em Curitiba, eu sou de União da Vitória, no interior do Paraná, eu gosto de falar que sempre tem alguém que conhece, que mora, né? E depois dos 30 anos em Curitiba, eu mudei para São José dos Campos, que é onde eu estou hoje. Só que eu fiquei aqui uns 6 meses, e nesses 6 meses, 3 meses mexendo aí com mudança, adaptação da minha filha na escola, tal. E nesses 3 meses, meu marido já recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos. E nos 3 meses seguintes, a gente já mudou novamente, então eu acabei não abrindo consultório aqui em São José dos Campos. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, eu já estava atendendo online, no período que eu fiquei lá também. Então, eu continuei online, né? Não abri consultório aqui. Olha só que interessante. Olha só que bacana. Você se antecipou bastante no online por causa, digamos assim, por causa até mesmo dessa transição de cidade. Exato, né? Deu tão certo, né? Porque como eu mantive... eu tenho um CNPJ, o Portal Vocacional é meu CNPJ, eu falo empresa, mas não é uma empresa, não tem um espaço físico, né? Então, sou eu agora, eu tenho uma assistente administrativa, está me auxiliando aí com o site, tudo, mas nunca tive funcionários, nunca tive, assim, funcionários. Então, eu falo que o Portal Vocacional, ele é o meu CNPJ, né? E aí os cursos, eles estavam acontecendo presenciais até janeiro desse ano. Em fevereiro, na verdade, eu ainda dei um curso em Curitiba, né? E quando eu voltei para cá, início de março, já estava acontecendo, né, essa questão da pandemia. E passado metade de março ali, eu acho que já entramos no confinamento, né? De lá para cá, aumentou bastante aí o número, né, dos atendimentos online. Então, isso não teve uma alteração na minha rotina, porque eu já fazia esses atendimentos. O que teve de alteração foram os cursos, que eu acabei também passando para o formato online, né? Então, particularmente, eu gosto de trabalhar de casa. Tem toda uma questão do tempo, economia de recursos financeiros, e isso é algo que já entra no tema aí do planejamento de carreira pandemia, né? Porque a gente tem que levar isso em consideração também, né? Então, para quem está fazendo o seu planejamento de carreira agora, seja universitário, recém-formado, pessoas que estão aí em transição de carreira em função ou de terem ficado desempregadas, ou algumas que estão se redescobrindo, né? Descobrindo aí novas habilidades, novos talentos. Então, essas pessoas também podem estar fazendo um planejamento de carreira, né? Muito importante isso. Olha só, a Ana falando aqui também só no online desde janeiro. Eu vou dar um oizinho aqui para o pessoal. Isso, eu também perdi os comentários aí, tem que voltar.
Tem que voltar. O pessoal, mas eu vou te direcionando aqui. O Ok. pessoal lá do Rio de Janeiro, São Paulo, a Letícia, Santa Catarina, oi, Lê. A Ana tá em Brasília, né? A Isso. Cláudia também tá aí. Margarete também. A Maria Luísa, que bom que vocês estão aqui. Bastante gente. Tainara, que você já cumprimentou. Beijão para todos. Gente linda, olha só, a nossa convidada ela é tão especial e ela quer coraçãozinho também. Então pega o teu dedinho, põe coraçãozinho ali para ela. Vamos lá. Obrigada, Fábio. Convido o amigo, tá? Olha só, tem alunos meus lá do Rio de Janeiro. Que bom Olha que que vocês estão bacana. aqui, tá? Daí já conhece também o trabalho da Gil, Meu tá? Tem filho mora bastante no gente Rio. aí. Meu filho está morando no Rio de Janeiro. Ah, tá morando no Rio, nossa, é Tá lá sim. um lugar maravilhoso, né? É verdade. É Bom, calor, aqui tá toda empacotadinha, Curitiba frio, nossa, muito é. frio. Aliás, esse foi um dos pontos aí que eu descobri que não pretendo voltar a morar em Curitiba, né? Porque eu Já tá nunca, frio. nunca gostei do frio, né? E aí aqui em São José dos Campos é um clima muito quente, muito seco, né? Então eu gosto bastante. E agora, claro, caiu também a temperatura, né? Como em todo o Brasil, mas esse frio de Curitiba judia da gente, né? Isso mesmo. Gil, então a gente está com o nosso tema aqui, transição de carreira, né? Na verdade, é Eu gostaria o planejamento de de carreira aí, né? planejamento, Desculpa. isso, Isso. planejamento. Eu gostaria que você colocasse, claro, né, a introdução ali do teu tema, mas uma curiosidade que eu tenho e muitas pessoas têm me perguntado. A gente sabe que esse movimento, essa pandemia tem nos dado antecipação em algumas decisões, não é mesmo? E com certeza deve ter antecipado aí algumas decisões também em questão da carreira, da mudança, planejar, replanejar. Como que é isso para você? Nesse meio, já que você realmente aí é o teu nicho, né? Sim, exato. É, então, o que está mudando? Né? Que antes as pessoas tinham aí uma questão do planejamento de carreira de muito linear, muito tranquilo, muito sem muitas alterações, digamos assim. Né? Essa pandemia ela veio para dar uma sacudida geral, né? Então a gente teve aí que se reinventar, tá? E o que mudou é que tem muita coisa de preparo, digamos assim, que a gente tem que continuar seguindo, né? Nos prepararmos aí agora nesse mundo virtual, né? E não só nesse mundo virtual, mas para esse mundo virtual. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo, entrevistas online, por exemplo. Né? Então, Ah, entrevista por vídeo, porque tem muitos locais, principalmente aí área de saúde, tecnologia, o e-commerce, marketing, que aumentou, né, o seu movimento durante a pandemia. Né? E essas entrevistas, essas contratações, elas acontecem por vídeo, né? ai, Exato. Então, essa é uma adaptação. Esse é uma habilidade, né, que as pessoas estão tendo aí que desenvolver para poder dar continuidade no seu planejamento de carreira. Tá? perfeito. Preparação. Então, alguns cursos que a pessoa estava pensando ou precisava fazer presencialmente, agora ela tem que fazer online, tem que fazer na educação à distância. Então, aprender a mexer com tecnologias, pessoas que nunca tinham participado, por exemplo, de uma videoconferência, estão tendo também que se adaptar, e tudo isso acaba entrando no planejamento de carreira, tá? Hum, Faz parte aí. E também eu gostaria de falar aqui para as pessoas que tem alguma dúvida nesse quesito, coloquem aí também que a gente vai respondendo. Eu não consigo olhar todos os comentários, mas você vai me falando aí também, eu vou tá? Se falar. tem
alguma Sim, pergunta, tá? imagina. Se a gente for pensar no planejamento, então, para quem está aí planejando a sua carreira, né, pode pegar, eu já fiz esse exercício aí em outras transmissões, né? Então, talvez Olha algumas só. pessoas já estejam habituadas, vocês que Uhum, fizeram o curso já conhecem também, mas assim, se você está fazendo planejamento de carreira, pega uma folha em branco e no canto inferior esquerdo, escreve ali, onde estou hoje profissionalmente falando. Independente aí da fase, se é recém-formado, se é universitário, se está em transição, se está pensando em aposentadoria, digamos assim, né? aham, Onde estou hoje profissionalmente falando, coloca no cantinho embaixo aqui da folha, inferior. No lado contrário, no canto superior direito, coloca a pergunta onde estou hoje? Onde desejo chegar profissionalmente falando. Então, uhum. no canto inferior, onde estou hoje profissionalmente falando, e no canto superior, onde desejo chegar profissionalmente falando. Tá? Uma vez que a pessoa identifique aonde ela está hoje profissionalmente falando e onde ela deseja chegar profissionalmente falando, ela consegue começar a fazer esse planejamento de uma forma tranquila, de uma forma básica, né, de uma forma lúdica. Porque aí, o que ela vai fazer? Desenhar uma estrada ligando esse ponto da onde está hoje profissionalmente falando ao onde desejo chegar profissionalmente falando. Então, desenha uma estrada aí representando a sua trajetória profissional. Tá? E nessa estrada, a pessoa vai escrevendo que passos ela tem que dar para atingir o seu objetivo. Então, é como se ela fosse marcando ali os quilômetros. Então, pensando mesmo numa viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente organiza essa viagem. Então, se a gente pensar no planejamento de carreira como uma viagem, é nesse sentido. Tá? Você vai pensar qual é o seu destino, aonde que você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Porque pontos você tem que passar para chegar no teu destino. Então é como se ela fosse marcando ali os quilômetros que ela tem que andar para atingir o seu objetivo, para chegar no seu objetivo. Tá? É foco. Foco, foco pode ser um dos quilômetros, né? Um Tem que quilômetro, ficar para com não se aquele perder no meio do caminho. exatamente, tá? Porém, o que é importante? Se acontece a pandemia, foi como aí um desvio, talvez, no meio do caminho, né? No meio de algumas trajetórias, ou como Sim, uma barreira. Né? Não sim. necessariamente a pessoa precisou desviar, mas ela precisou parar durante um tempo. Então, pode ser que isso aconteça. A gente faz sim, né? Traça aí essa trajetória, mas pode ser que não vá ser exatamente como ela foi traçada, mas é importante que a gente tenha essa ideia de como a gente vai conduzir, tá? Quando entram essas interferências, aí a pessoa precisa ter algumas características, algumas habilidades que estão sendo bastante exigidas agora nessa época de pandemia e no pós-pandemia. Então, esse é outro ponto que Anotem aí muda. no caderninho, pessoas. Exatamente. Tem bastante que eu vou citar aqui, tá? Só, É, então, assim, quando acontecem interferências, o que a pessoa precisa ter, né? Então, muito tem se falado hoje da resiliência. Tá? Então, a resiliência, né, para quem não conhece o conceito, é a característica do elástico, por exemplo. Né? Então, o elástico ele é submetido a uma pressão, né? E quando você solta esse elástico, ele volta ao seu estado natural. Então, a resiliência é a capacidade da pessoa manter o seu estado natural, mesmo quando submetida a uma forte pressão, a algo que saiu do esperado. Tá? Se a gente pensar em como cada um se comportou, né, no início da pandemia, então alguns ficaram chocados, paralisados, alguns Uhum. entraram em desespero, alguns tiveram
síndrome de pânico, alguns tiveram depressão, né? Então, cada um reagiu de uma maneira diferente. Os que têm aí essa habilidade da resiliência já mais desenvolvida, eles conseguiram se reorganizar rapidamente. Então, por exemplo, profissionais que de imediato já entraram em contato comigo para saber como é que eu fazia os atendimentos online. Né? E aí eu já montei o curso, porque esse curso do atendimento online, ele estava no papel há muito tempo, mas as pessoas tinham muitas restrições em fazer atendimento online. Né? Então eu comecei a dar o curso, e aí, porque as pessoas passaram a entender que existe vida no mundo online. E não só existe vida, como existe competência. Né? Então, o nosso conhecimento, ele independe do espaço físico. Então, o conhecimento que eu tenho para compartilhar, ele é o mesmo. Se eu estou aqui falando da minha casa com vocês, ou se eu estou numa sala de aula presencial. Né? Então, essas pessoas que tinham a resiliência, a flexibilidade, de imediato elas já procuraram e já começaram a fazer atendimentos online. Mesmo a questão de alguns comércios, alguns restaurantes, né, que tiveram que fechar as portas, alguns já começaram com a questão das entregas, né? Então, do delivery, Isso aí. Exato, né? Outros ficaram acuados, não conseguiram flexibilizar, acabaram fechando as portas. Claro que sim, muita gente fechou as portas em função de gastos, né? Porque alguns lugares precisam desse capital de giro muito rápido. Então, sim, alguns comércios não resistiram, né? Mas tem outros que se reinventaram, se readaptaram e estão aí, né? Estão funcionando. E aí eu vou voltar um pouquinho, Fábio, que você tinha feito uma pergunta lá no início e eu acabei emendando aí informações e não falei a questão, né, que você comentou se só psicólogos podem atuar com o planejamento de carreira, com a orientação profissional. Não é uma área exclusiva de psicólogos, tá? Existe uma ideia, né, de que é uma área exclusiva de psicólogos, porque até algum tempo atrás, alguns anos atrás, se falava em teste vocacional, né? E se pensava na questão da orientação vocacional como uma bateria de testes, né? E que um psicólogo aplicava uma bateria de testes e passava ali um resultado para o cliente. Porém, esse modelo aí da aplicação da orientação estatística, né, só com aplicação de testes, ela nem é mais, esse modelo não é mais utilizado, porque a gente precisa de um processo que envolva muito autoconhecimento, muito diálogo com o cliente, né? E isso não é algo exclusivo de psicólogos. Os testes psicológicos, sim. Mais humanizado, né, Isso, Gil? exatamente. Eu acho que essa procura, esse acolhimento mais pertinho mesmo, se tiver online. Olha só que interessante. Exatamente. Mas está sempre mais humanizado, realmente. Exato. Essa colocação aí. E olha só, eu me espelho e me coloco diante de você, por quê? Porque eu também trabalho com uma ferramenta onde ela é liberada para todos os profissionais, entendeu? E existe aí uma questão complicadinha também, que muitas vezes o psicólogo tem uma questão que é a hipnose, né? Ele precisa fazer um curso imenso, uma formação gigantesca, não, né? É um processo, é uma ferramenta, né? É um curso em si, mas não é um curso longo, né? Para a gente estimular as habilidades dele. Isso é muito interessante que você colocou, essa questão também do elástico, né? Da resiliência, né? É bem colocado esse exemplo, gostei também. Eu também, né? Como você sabe, também trabalho com cursos de hipnose só presencial. E não tem como. Só que eu atendo no consultório há muito tempo e uso a ferramenta da hipnose via online.
Aham. Entendeu? Sim, Então, isso que é interessante. Você, quantos anos mesclar, você já né? tem online, né? Então, Já você tem tem, essa possibilidade de passar para nós. sim, Olha, faça dessa maneira funciona melhor, entendeu? é. Então, é bem por aí. Nossa, perfeito mesmo. É, tanto que o pessoal pergunta do objetivo do curso ali e fala, o objetivo é contar para quem está participando do curso como eu faço os atendimentos online, né? Que era também como eu fazia no presencial, eu compartilhava ali essas informações, né? Deixa eu aproveitar da boa noite aqui para a Mariane, que está entrando, Mari Variedades aí. Gente, o pessoal do perfil da Mari Variedades, segue lá que vale a pena, tá? A Mari tem várias, é uma empreendedora aqui de São José dos Campos. É, ela atua aí com outlet, né, de bolsas, calçados, né? Super interessante. E também boa noite. A Luciana está entrando ali, né? A Biati que fez o curso, a Thaís Scapini também. Muito bom ver vocês por aqui, meninas. Feliz. Então, vou voltar um pouquinho do tema aí do planejamento de carreira, né? Então, além de pensar nessa questão da onde está, onde deseja chegar, o que precisa fazer aí nesse né, história, Deu uma incluir. caidinha aqui, mas voltou. Ok, eu esperei um pouco para ver se era minha ou se era tua. Não era minha. Ok. A questão assim, então, além de resiliência, de flexibilidade, muito do que está diferente agora nesse planejamento de carreira em tempos de é o olhar para a autorresponsabilidade, né? Então, a autorresponsabilidade é você pensar se você de fato está fazendo tudo que é possível, que é necessário para você atingir o teu objetivo e não ficar naquela assim, não posso fazer nada, né? Porque agora essa pandemia, então não posso sair, não posso fazer nada. Mas quantos cursos online gratuitos estão acontecendo? Quantas Nossa, plataformas liberaram os cursos? Antes da pandemia, já tinha liberado aí, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, né, com cursos online gratuitos. A USP tem vários cursos online gratuitos. E várias outras instituições também têm. Se fizer uma busca, vários, né? é, o Sebrae, né, para quem está pensando em empreender, o Sebrae tem cursos online gratuitos. Então, essa questão da autorresponsabilidade. Puxe para si a responsabilidade pela sua carreira, por atingir os seus objetivos. Né? Muito importante isso, e Exato. muito tocante também. No momento que a gente tá vivendo, eu falo assim, é um recolhimento, né? Mas a partir desse recolhimento, nós precisamos ter essa autorresponsabilidade mesmo, né? Enquanto Sim. profissional, para poder cuidar do outro, para poder acolher o outro realmente. Não que a gente não possa passar pelo processo de autorrecolhimento, né? Uhum. Sim, Mas tudo sob medida. Eu sempre exato. falo assim, nós temos várias ferramentas, né? E a gente sabe que nesse momento é necessário sim a terapia, né? Uhum. Para que a Uhum. gente possa auxiliar. E até mesmo para a gente poder ter essa percepção, que nem agora você falou. Gente, tem muitos cursos, né? Gratuitos. Então, Uhum. assim, uma live, você sai de uma live com várias Também. ideias, né? Exatamente. Né? Aliás, isso é um ponto também que tem que entrar dentro do planejamento, né? De fazer as escolhas, porque tem muita informação, né? O dia todo a gente tem muita live acontecendo, então a gente tem sim que planejar, que selecionar, né? Que ver o que está de fato dentro das nossas necessidades para o planejamento de carreira. De nada adianta eu ficar assistindo uma live sobre um curso, um tutorial sobre pães artesanais, se eu não tenho o mínimo interesse em trabalhar com isso, né? E se eu estou procurando um trabalho, se eu fiquei desempregado, eu estou procurando uma oportunidade, então use o seu tempo
né, para capacitar-se para quando a oportunidade aparecer, você estar preparado, né, para abraçá-la. Né? Então, a autorresponsabilidade entra nesse sentido, a autogestão, né, que é você ir gerenciando a sua carreira, não ficar assim, mas o governo fez isso, ou o meu chefe aquilo, ou meu marido, a minha esposa, meus filhos, tá? Não, né? O que você pode fazer apesar de, né? Então, apesar de terem aí dificuldades, empecilhos, o que você pode fazer para passar, para seguir adiante, para superar isso? Tá? Dentro disso, dessas habilidades, aí, novas habilidades para o planejamento de carreira em tempos de pandemia, entra também a questão da empatia, né? Então, do colocar-se no lugar do outro. Isso sempre foi necessário, sempre foi importante, né? Mas agora mais do que nunca, né? Porque tem que pensar que está todo mundo aí, né? Em pandemia também, está todo mundo numa situação de maior dificuldade. Então, não dá para exigir que as pessoas façam tudo exatamente como fariam se não estivessem em isolamento. Está aberta também para, não diria uma dificuldade, mas um novo aprendizado do outro, né? Porque chegando, né? A pandemia, sim, ninguém avisou ninguém, né? Exatamente. Então, realmente, a gente está se retomando uma nova experiência, né? Tá aí com nossas dificuldades. Eu gostei que você colocou ali a dificuldade no meio da tecnologia, né? Percebe? Eu tenho mais de 40. A gente percebe que os mais de 40, realmente, eles têm uma certa dificuldade. Mas se você não for, né, tentar ir para o operacional, verificar e estudar, você não vai sair do lugar. Exatamente. Então, é bem isso que você colocou. Essa autorresponsabilidade nossa de reaprender. E eu brinco que é a capacidade de fuçatória, né? Capacidade de quê? De fuçatória. De você ir lá e... fuçar. Isso mesmo. Gostei dessa. Vou usar. Vou colocar a palavra da Gil aqui. É porque às vezes eu faço umas apresentações e tal, o pessoal fala, nossa, Gil, mas como que você fez? E essa plataforma, como é que você descobriu isso daqui, aquilo? E como é que faz para salvar? E como é que faz para replicar? E aonde? Eu falei, gente, a habilidade defuçatória. Você joga no Google que tem todas as respostas. E aí você assiste os vídeos, assiste os tutoriais e você vai aprendendo. A pessoa dá o passo a passo de como fazer ali o que quer que seja, né? Então você vai no passo a passo e vai fazendo e vai treinando e vai se aperfeiçoando no que for preciso. Então, sim, exato. Essa questão da tecnologia, sim, ela entra no planejamento de carreira nesses tempos de pandemia, porque estão sendo bastante exigidos e porque muitas vagas que estão surgindo, né, e que surgiram nesses últimos 5 meses, elas são ligadas à tecnologia, ao e-commerce, ao marketing digital, né, à logística, porque muita coisa agora está acontecendo aí nas compras online. Então, também toda essa logística e tudo ligado ao mundo virtual, né? Ao online, a inteligência artificial, digamos assim, também está sendo bastante requisitada. E é importante o profissional que trabalha da psicologia, enfim, das terapias e com o planejamento, enfim, com essa colocação, ficar no meio de tudo isso, né? Ele tem que ficar o tempo inteiro se reciclando. Com porque certeza. vai vir pessoas perguntando, tá aí agora, para que lado eu vou? E precisa ter um leque de oportunidades para mostrar para esse cliente, não é mesmo, Gil? Exatamente. Bom, todas as áreas elas necessitam aí uma aprendizagem, né, um aprendizado constante. Essa é uma outra habilidade que entra no planejamento de carreira atualmente, que é
de aprendizagem constante. Então, de você ter essa habilidade de estudar, de aprender, né, de absorver esses conhecimentos. Essa está também dentro da lista aí das novas habilidades, digamos assim. Tá? Porque sempre foi necessária, mas agora ainda mais potencializou tudo isso. Tá? Em relação a áreas, né? Então, para quem está aí aberto, né, a diferentes áreas e que gosta de diferentes áreas, tem algumas que estão, sim, tendo aí maiores vagas, mais contratações. Então, área da saúde, né? A área da tecnologia, né? Toda essa parte aí do digital, né? A parte de marketing digital, a parte de logística, a parte de finanças, as profissões da área de saúde. Então, o que é? Tem várias áreas, né, que estão em evidência, que estão contratando mais, que estão absorvendo mais profissionais. Então, é importante que as pessoas pensem com o que elas mais se identificam. Tá? Porque se você pode ir para uma área de logística, de inteligência artificial, de saúde, de finanças, gestão comercial, marketing, o ideal é que você identifique qual dessas áreas mais tem a ver com você. E aqui entra aquela questão de propósito, né? Você pensar o que de fato faz sentido para você. Porque não é o fazer pelo fazer. Isso Não é é uma coisa porque que tem muita vaga que eu vou ir nesse aqui. Exato, porque se você pode escolher, então escolhe algo dentro, né, de uma área que faça sentido para você. Perfeito. Então, bom, Bem aí como é que interessante. a gente está em relação ao tempo aí, que eu fiquei sem o relógio aqui, Fábio? Nós ainda temos bastante tempinho, tem uns 20 minutos aí ainda, tá? Eu Ok. acho que a gente pode abrir um pouquinho mais desse leque aí, dessa abrangência de locais que essas pessoas podem estar buscando, né? E Uhum. também se você agora, eu acho que creio que seria interessante você colocar é, como que o pessoal pode te encontrar, né? Os teus canais aí. Gente, quem quiser seguir a Gil, é só clicar ali em cima e você cai direto no Instagram dela. Aí é só ser seguidora dela. Aqui no Vice-versa Instagram tá comigo fácil. também. É, É, é o, vice-versa comigo também. o Instagram E é aí, gilvanise.portalvocacional. No uhum, Facebook estou como Portal Vocacional. Tem o site, que é o portalvocacional.com.br. No LinkedIn, né, tem tanto a página no LinkedIn do Portal Vocacional, quanto o meu perfil Gilvanise Gulix Vial. Então, assim, independente, né, de qual rede gosta mais, sempre eu estou divulgando matérias, artigos, lives interessantes também, né? Tem um dos projetos do Portal Vocacional que ele passou para o formato online, né? E, olha aliás, só que bacana. nessas, toda terça-feira a gente tem que fazer a nossa lá também, Fábio. Toda Ai, vamos fazer terça-feira, sim, com 18 certeza. horas, é, Olha que tem uma linda. transmissão pelo YouTube, né? E já foram abordados vários temas que entram no planejamento de carreira, né? Então, currículo, entrevista, planejamento de carreira, ser feliz na carreira, Olha, isso é muito importante. autoconhecimento, emoções e lições da pandemia para trabalhar essa questão de resiliência. LinkedIn, foi uma live lá excelente, né? A Fabiana Schneider, especialista, Headhunter, trouxe várias orientações sobre LinkedIn. Então, tem muito material que as pessoas podem acessar, né? Para E se aprimorando, colocar, né? exato, e para colocar aí nesse planejamento de carreira esses itens, porque às vezes a pessoa pensa, eu já fiz a faculdade, agora eu vou fazer meu currículo e vou lançar aí, né? Vou enviar para as consultorias. Mas não é só isso.
né? Uhum. Então, por exemplo, está sendo muito pedido também agora nessa época vídeo currículo, né? Isso! É, Perfeito! Verdade mesmo. então, isso é algo que tem que entrar também no planejamento de carreira. Se você nunca pensou em fazer um vídeo currículo, você tem que pôr aí no seu planejamento, né? Aprender a fazer um vídeo currículo, tá? Nossa, que lindo! Olha só, gente. Então, é lá no YouTube, Portal Vocacional. No YouTube tá o Gilvanise Gulix Vial Psicologia, Tá, então daí tá? no YouTube tá como Gilvanise, tá, gente? Isso, Quem quiser acompanhar lá, então pelo jeito tem bastante coisa boa lá, tem bacana. bastante Olha coisa. só, a Silvane Saad entrou Ah, aqui Silvânia. e Oi, foi Silvânia, ela boa que noite. me falou aí do teu trabalho, por isso que eu fui Que tua aluna, legal, viu? Obrigada, viu que Silvane, bacana? conectando pessoas. Muito legal. E já faz aí um tempinho que a gente se formou aí, né, com teu conhecimento, gratidão também. É muito Obrigada, Fábio. importante colocar isso. Aliás, você foi fazer lá em Florianópolis o curso, não é? Você fez Não, em eu fiz em Curitiba? Curitiba. Ah, eu achei que você tinha ido. Ok. Não, eu até pensei em ir lá, mas aí Uhum. você, olha, aí você, não, Fábio, eu tô com uma turma indo para Curitiba. Eu disse, nossa, Ah, pessoal, ok. eu sou Então foi daqui. por isso. É. Isso, eu sou E daqui. aí, boa noite também para Marta. Marta Sato trabalha com os testes psicológicos, não só psicológicos, né? Psicopedagógicos também. Então, para quem atua nessa área aí de planejamento de carreira, de orientação profissional, a Marta entende aí das ferramentas, né? Ela trabalha lá Marta, na Marta Sato, ela trabalha na Racional, né? RH, que é a venda de testes e atividades psicopedagógicas, né? olha só a Então, nossa colega, então. Que bacana. exatamente. Inclusive, chamou ela aqui para fazer uma live também para mostrar isso. A Raiz Liz está falando parabéns, Gil e Fábio. Obrigada, Parabéns para Rai. você também, Raiz. Que bom que vocês estão aqui. Gente linda, a Gil comentou em relação a todo os canais dela, né? E agora, Gil, como é que está o andamento dessa perspectiva aí de você realizar o curso online, né? Fala aí pra gente como é que tá toda essa questão aí, como que funciona. Ok. O curso, ele funciona... tem uma turma próxima. A semana que vem vai acontecer uma turma, inscrições encerrando amanhã, né? Então, para quem Olha só, trabalha ainda dá nessa tempo, área, gente. para quem atua nessa área de orientação de carreira e estava pensando aí, está no seu planejamento atendimento online, né? O curso começa na segunda-feira, de segunda a sexta, das 9h30 meio-dia e meia. E no curso eu conto passo a passo, né, de como fazer um atendimento em 10 sessões, que atividades utilizar, né, com atividades extras também, com teste psicológico, sem teste psicológico, então, tanto para psicólogos como para não psicólogos, tá? E Olha é só, um deixa eu compartilhamento. colocar, Gil, deixa eu colocar aqui uma coisa que eu acho bem importante, que eu aprendi lá no teu curso. Gente linda, olha só, nós que somos psicólogos, nós usamos testes, né? Quem não é psicólogo não usa teste, mas a Gil tem aí uns exercícios, umas técnicas super importantes. Eu vou te dizer uma coisa, as orientações que eu fiz, a maioria foi sem teste. Sim, Porque o protocolo da Gil, o curso da Gil é tão bacana que é muito interessante também. Então, convido realmente vocês aí para estar realizando aí o curso e não pensa que eu não faço teste vai ser menos. Não, pelo contrário, né? tá? Exato, É exatamente. super top também, tá? Obrigada, Fábio. Boa noite para a Liliana. A Liliana Feltrin também fez o curso, também já está atendendo online. Então, Olha que aliás, uma lindo. outra questão, para quem está buscando, querendo fazer aí um planejamento de carreira que precise de um auxílio, né, de profissional, no meu site, lá no portal vocacional.com.br, tem o cadastro de orientadores que atendem não só presencialmente, mas online também. Então é só acessar lá, tem o cadastro, tem o currículo aí de todas vocês, né? E Fábio, de todo mundo que fez o curso está lá. E
para quem está procurando planejamento, entra lá, dá uma olhada. Se prefere um atendimento presencial, procura pela sua cidade, vê se tem um profissional atendendo, né? Entra em contato. Se não tem atendimento presencial na sua cidade, dá uma olhada no cadastro dos profissionais que atendem online, tá? Então, tem lá a relação, são quase 300 profissionais que estão cadastrados, né? Olha só que Então, foi bacana. bem lembrado, Perfeito porque isso, às vezes a gente. pessoa até assiste, né? Assiste lives, faz os cursos online, mas falta um pouco ali de auxílio, né? De ajuda profissional especializada para traçar esse planejamento de uma maneira mais efetiva, né? Então, tem o cadastro e tem vários profissionais à disposição. Eu vou Muito trazer, importante. Fábio, para o pessoal mais algumas habilidades aí, tá? Necessárias Nossa, para quem está fazendo o seu planejamento de carreira nesse momento, novas habilidades que estão sendo aí exigidas. Bom, eu já tinha comentado da resiliência, da autorresponsabilidade, flexibilidade, da empatia, autogestão, aprendizagem ativa. E aí entra também a questão da comunicabilidade, né? Então, saber comunicar-se tanto presencialmente quanto online, virtualmente. Então, para quem nunca teve essa necessidade, né, de falar com alguém assim por uma chamada de vídeo, tem que treinar, né? Não tem outra maneira. Então, pega seu celular, grava um vídeo de si mesmo falando, né, simulando uma conversa com alguém, depois assiste e vê se tá ok ou não tá ok, né? Não perfeito. gostou? Faz de novo, faz de novo. Se for uma conversa que tem uma certa estrutura, pode escrever, né, o roteiro do diálogo e treinar, né? Porque tudo é uma questão de treino. Para quem treina efetivamente, se a gente for pensar em esporte, em dança, né, nos primeiros dias, primeiras semanas, era mais difícil. Mas depois de um tempo que a pessoa está treinando, vai ficando muito mais fácil. E com essa questão de videoconferência, de aulas online, de vídeo currículo, de entrevista por vídeo, também é uma questão de treino. Então, vai treinando aí no seu celular, gravando os vídeos, apaga, grava, apaga, até achar que está legal, né, para fazer uma videoconferência, para fazer um Até para vídeo fazer o currículo. currículo que você colocou, né? Até porque assim, o vídeo currículo, o ideal é que ele fique ali entre, no máximo, 3 minutos, Olha né? só, Então, a importante. pessoa tem que apresentar-se, falar de seu objetivo profissional, falar da sua formação, das suas competências, das suas habilidades em 3 minutos, Olha né? só. Então, esse é um treino aí também que o pessoal pode começar a fazer, né? Então, a comunicabilidade, ela está sendo bastante exigida. Um outro ponto é a independência, né? A independência no sentido da pessoa ter a autonomia, né? Para tomar as suas decisões, para seguir ali o seu caminho, o seu planejamento. Não adianta eu fazer um planejamento, colocar lá num objetivo, que eu quero, por exemplo, fazer um curso em outro país, quero fazer um intercâmbio, quero fazer, se eu tenho pessoas que dependem de mim nesse momento, né? Se eu não posso deixar essas pessoas, sejam filhos, sejam pais, sejam familiares de alguma maneira, né? Ou seja, o cônjuge que não pode acompanhar. Então, assim, tem que ter também essa questão da independência, tem que ser levada em consideração. Um outro ponto, a questão do pensamento crítico, né? Então, de avaliar, né, o que de fato está acontecendo, de questionar, de analisar, de refletir. Tá? Inteligência emocional, assim, inteligência emocional é assim uma das mais fortes, né, uma das principais. E a que se refere? Né? A inteligência emocional é você controlar as suas emoções. Uhum. E isso entra um pouco também naquela questão da resiliência. Uhum. Imagina você está fazendo aí uma videoconferência, né? Está fazendo uma reunião online de equipe, com chefe, com colegas de trabalho,
e aí alguém fala alguma coisa da qual você discorda, tá? A tua reação, ela tem que ser ali adequada a uma reunião de trabalho. Não é porque você está na sua casa, né, que você vai mudar a sua linguagem com a equipe, né, do trabalho, com colegas, com superiores, com funcionários. E também não é aquele deixar que a emoção tome conta e aí simplesmente, não gostei, clica ali, pronto, sair da reunião, né? Então Na hora do comportamento rápido, né? Nem pensa exato, direito e já age, né? exatamente, né? Então Porque é muito fácil, né, agir nesse momento, nesse movimento online. É só pegar, clicar ali e sair. Nossa, isso aí, caiu, exato, mas não é assim, né? É assim. exato. Nesse meio online, eu falo o seguinte, né, Gil? Também a gente precisa ter muita ética e profissionalismo, né? Nesse momento aí. Deixa eu só comentar antes de você terminar ali, para a gente segurar o pessoal aqui com a tua curiosidade, com a curiosidade deles, aliás. Gente linda, nessa questão aí que a Gil falou de cursos, eu achei muito importante ela colocar. É interessante sim que a gente selecione, né? Que a gente se cative aí, né? Queira realmente, hoje eu vou começar planejamento, eu quero me interessar um pouquinho mais com isso, então vai mais a fundo mesmo. Né? Não fica jogando para tudo que é lado. Aproveite o tempo, deixe esse tempo ser bem aproveitado. E nesse instante, eu também quero colocar, eu estou com um curso online de 7 dias e ele vai ser totalmente gratuito, tá? Então, é esse Pro aí. Então, para quem quer conhecer a Maravilha! ferramenta da O que vai ter no curso, Fábio? Oi? O que vai ter no seu curso? Então, eu ensino utilizar a ferramenta da hipnose via online, ensino a se colocar no Instagram de forma ética, mostro para vocês que não é seguidores que a gente procura, que é contato humanizado mesmo, que é acolhimento emocional e acolhimento com os pacientinhos. Então, não se prezam nessa questão. 30 mil seguidores, 10 mil seguidores, não. Até Tá? porque isso daí, geralmente, se você pagar para uma consultoria, para um marketing digital especializado, você vai ter número, né? Você consegue ter o número, né? Eu fico muito feliz que o meu vai tudo no orgânico, e aí tanto Meu Instagram, também. tanto Instagram, eu acho que já tem, sei lá. Na verdade, esses dias meu filho que falou, mãe, você tem mais seguidor que eu. Olha que Eu chique! nem me atento muito, mas deve ter aí, sei que tem, sei lá, perto de 2.000 talvez. E Olha só que bacana. e E é no bem por aí, Facebook, viu? A gente não precisa de seguidores fantasmas, eu coloco assim, exato. Até né? porque Então, se para você quem quiser, paga, eu acho, assim, no nosso caso, né, tudo bem, nossa, tem gente que precisa de quantidade, sei lá, para isso, daí vendas, é outro papo. etc, é outra coisa, exato, né? Uhum. Mas no nosso caso não é questão da quantidade. Claro que eu fico feliz. No Face tem mais de 3.500 pessoas, eu acho, na página, orgânico, né? Sem campanha Olha, paga, sem. Então, assim, por que eu fico feliz? Porque eu sei que cada uma daquelas pessoas foi lá e escolheu, né? Porque eu trabalho muito com essa questão do livre-arbítrio, né? Escolheu clicar lá para seguir, né? isso aí, para Então, acho que conhecer o teu trabalho, para trocar uma ideia, né? exato. E isso que é importante no nosso dia a dia. Gente, então quem quiser Aí, participar o que mais que vai ter no curso? conhecer, Eu vou anotar aqui também. Que dia que vai ser, pode ir lá Fábio? na bio. Tá, Pode ir lá na tem o minha link lá. bio, no Ok. Instagram, e lá você clica no linkzinho e você vai entrar dentro do grupo do WhatsApp. Mas aquele grupo é para ficar fechadinho, tá? Não, é só mesmo. Tá caindo aqui um Oi, pouquinho Fábio. na Deu internet uma daí. travadinha. Deu Ok, uma voltou. travadinha. Tá. Clica no link Só e vai daí lá na entra no bio. grupo. Tá. Isso, entra no grupo, fica lá, você vai ficar sabendo de tudo e das aulas. Daí nesse grupo eu vou falar só lá no grupo, como ele vai funcionar, os horários certinho.
os dias certinho. Tá bom? É só Maravilha. clicar lá rapidinho. Olha, a Vanessa também, minha aluna do Hipnose Online, né? Então, aqui mais uma oportunidade para você estar conhecendo o trabalho da Gil aqui. Débora entrou. Tem um pessoal lá na Bahia, Gil. Que legal. Salvador. Nossa, que bacana. Bem legal. Bem joinha. E se tiverem Gil, dúvidas, a gente está na reta final aqui. Agora eu olhei o isso, já tempo estamos ali. terminando. Tem acho que uns 3 minutinhos aí, né? Então, se Isso aí. tiverem alguma dúvida específica aí do planejamento que não foi abordado, gente, perguntem, né? Aproveita, pergunta, ainda dá tempo aqui da gente responder, né? Linda, fazem as suas perguntas aí em relação ao planejamento. Essa mulher sabe muito, gente. Olha Mas eu só acho que assim que interessante. Achei super interessante, né? O curso também em 10 sessões para colocar esse direcionamento, né? Muito exatamente. interessante também. Né? E assim, o que faltou aqui ainda falar de habilidade, né, para a gente fechar, né? A questão da criatividade, tá? Então, a questão da criatividade, porque para não ser aí só mais do mesmo, né? Então, pensar assim, como que você vai se diferenciar dos outros, né, profissionais que estão fazendo aí também um planejamento de carreira e que estão procurando as mesmas vagas, né, que você está procurando. Então, por que uma empresa, né, ou uma pessoa, um cliente, há de querer contratar você, ou contratar os seus serviços, ou comprar o seu produto? Por que a pessoa vai querer, né, você como colaborador ou como cliente, enfim, né? Porque, em que você vai se diferenciar? E aqui que entra essa questão da criatividade. Então, as pessoas têm que pensar em como elas conseguem se diferenciar dos demais que estão no mercado de trabalho. E aí depende da área de cada um, né? Então, não tem aí, não é uma receita pronta, né? Mas vai depender da área de cada um, mas de ter em mente que alguma coisa você tem que estar fazendo diferente dos demais. Por exemplo, se for a questão do vídeo currículo, já é um passo a mais. Então, se alguém, né, manda para você no LinkedIn o pedido lá para você enviar o seu currículo, você manda um vídeo currículo. Você já vai estar se diferenciando, né, da grande maioria das pessoas. Com certeza. Olha só, Gil, que interessante isso. Na minha época, lá atrás, quando eu fui para essa questão do organizacional, que aí eu acabei trabalhando um tempo dentro de uma empresa bem grande, olha só, na época nós tivemos orientação também de uma professora, e naquela época, sabe o que a gente fazia para ser chamada? Ao invés do currículo branquinho, bonitinho, nós enviava de colorido. É verdade. Papel Lembra? colorido para chamar mais atenção, né? Para chamar mais atenção e olha, eu disse, eu entrei por um currículo colorido e quando eu fui fazer a seleção, a primeira coisa que a gente quer ver a novidade, a gente quer ver a criatividade daquela pessoa, né? Então, muito interessante essa questão do currículo em vídeo, muito interessante. Gratidão, Gil. Agradeço também. Aqui. Obrigada pelo convite. Né? Vamos tirar uma fotinha. Pelo portal. Perfeito. Vamos tirar uma fotinha aqui que eu vou publicar, daí assim o pessoal que segue também. Eu publico lá no Story, daí o pessoal já clica em cima, já cai lá direitinho, já entra lá no portal e já aguça um pouquinho também essa curiosidade em relação a isso. E quem quiser entrar ali na bio para participar do curso online gratuito, conhecer um pouquinho mais a ferramenta da hipnose, várias modalidades aí de divulgação de trabalho, né? Do nosso trabalho de terapias, entra lá que tá sendo muito bem-vindo. Beijo, Gil. Beijo. Gratidão, Obrigada. amado.
Você também. Tchau, tchau.